Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Eu queria trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Está lá em Eclesiastes 4, versículo 9. O Senhor fala assim: melhor é ser 2 do que 1, porque tem melhor pago do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caído não haverá outro que o levanta. Também se 2 dormir junto, ele se aquietará, mas só um como se aquietará. E se alguém quiser prevalecer contra um dos dois, lhe resistirá, e o cordão de 3 dobras não se quebrará tão depressa. Amém. O Senhor fala conosco aqui no versículo 12, que se a gente prevalecer, ser 2 prevalecendo é melhor, porque o cordão de 3 dobras não se quebrará tão fácil. Quando Deus fala isso, a gente quando casa, o Senhor fala que a gente está aqui na Bíblia, a gente se torna uma carne só. O inimigo, ele tem lutado muito com os casais, tem lutado muito para separar, porque sabe que o homem e a mulher se tornam um só, se emborcam um e o outro, e isso enfraquece o inimigo. Isso faz com que ele, quando a gente persiste em lutar pelo casamento da gente, é isso que a gente está precisando, em lutar contra o inimigo. O Senhor quer que nós levantemos e usamos as armas que o Senhor nos deu, lutando contra o inimigo, guerreando, porque ele nunca vai desistir, ele está sempre lutando. Quando ele pensa que vai conseguir, a gente continua lutando, continua a persistir, continua a pedir Deus ajuda, socorro, porque vem de Deus a misericórdia para conosco. Deus colocou no meu coração tão forte que às vezes a gente desiste. As mulheres mesmo têm desistido, têm deixado o inimigo entrar com intriga, com fofoca, com discussões, com palavras de ofensas que vêm ou do marido ou dela. O Senhor tem falado muito comigo que a esposa, ela tem que, aqui está na palavra, que a esposa deve ser submissa ao homem. Quando eu falei com Deus submissa, o Senhor me explicou que a gente deve calar. Deve calar. A gente deve calar porque o esposo às vezes tá sempre alguma coisa, ataca, ele fica nervoso. A gente deve calar naquele momento. Deve falar: Senhor, toma ele em tuas mãos. Porque o inimigo tem tentado lutar, tem tentado entrar em lares. Até mesmo da gente evangélico, tentado querer acabar com o casamento, com a família. Deus está dizendo para você não desistir da tua família, não desistir da obra que Deus tem feito e vai fazer na sua casa. Porque o que Deus une, o homem não separa, porque está dentro da palavra do Senhor. O que Deus une, o homem nunca separa, muito menos o inimigo. O Senhor está lá do céu, sempre está lá olhando e dizendo: filha, tenta, prossiga, eu vou te ajudar. O Senhor está sempre te dando força e você não está vendo. Às vezes você para joelho e fala: Senhor, eu não consigo nem mais orar. Senhor, o que eu faço, Senhor? Só sai lágrimas sobre os meus olhos. Pai, às vezes eu não tenho vontade nem de orar porque a luta tem sido grande, o deserto, ó Pai, não tem surgido a água, não tem surgido o pão. Deus manda te dizer que o Deus que você serve, ele vai surgir o pão, ele vai surgir a água no meio do deserto para ti. O Deus que tu serve é grande. A unção que Deus derramou de paz, de alegria sobre a tua vida é grande. A unção da união, o que Deus juntou. Não desista do teu marido e não desista da tua esposa. Continua firme com o Senhor, porque Deus muda a história, Deus muda o decreto, Deus repreende todos os mal, Deus tira do cativeiro. O que é impossível para o teu Deus, o que é impossível para o nosso Deus, nada é impossível diante dos olhos do Senhor, nada é impossível. Às vezes você se encontra falando: minha irmã, eu tenho passado muitas coisas, várias as coisas que às vezes eu chego em casa e não tenho mais felicidade no meu lar. Eu não encontro mais paz, eu não encontro mais refrigério. Na minha casa é só briga, na minha casa é só contenda, é só discussão. Deus te deu poder e autoridade para repreender. Deus te deu autoridade para você rejeitar na sua vida o que não provém dele. Começa a usar as armas espiritual que Deus te deu, os dons e os talentos que Deus entregou em tuas mãos. Ei, varão do Senhor, começa a usar. Põe-se firme na presença de Deus, porque é Deus que usa.
Não adianta o inimigo levantar, usar pessoas para dizer que você não consegue. Tem pessoas que às vezes o inimigo entra, usa para ir na tua casa, para falar com você aonde você estiver no teu trabalho, que você não vai conseguir, que é melhor você desistir. Você está dizendo para pessoas erradas, contando o que passa na sua casa, contando o que passa no meio da tua família para pessoas erradas. Põe teu joelho no chão, fecha a tua porta do teu quarto, entra e fala com o Senhor. Ponha diante de Deus toda a sua precisão, toda a sua preocupação, todos os seus problemas, tudo o que tem passado, porque Ele vai resolver. Deus, Ele pode todas as coisas. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Deus toca nos enfermos, Ele cura, Ele livra, Ele liberta, Ele resgata. Ele desemborca o vaso, rebandaiaçurimandaicão. Deus está mandando te dizer, varou e varão do Senhor, não desista do que Ele te deu. Continua firme, não desista do que o Senhor colocou em tuas mãos. Deus colocou um varão, esposa de Deus. Deus colocou um esposo nas suas mãos. Deus colocou uma esposa em tuas mãos. Não desista porque Deus tem abençoado. Você não tem visto, às vezes a luta é tão grande, a preocupação é tão grande que você não vê as bênçãos chegando. Você só vê confusão, você só vê no meio daquela prova, no meio daquele deserto, só briga, só confusão e não vê as bênçãos chegando. Deus manda te dizer para tu abrir os olhos, para ver que as bênçãos estão entrando pela tua porta. Que as bênçãos, as portas estão sendo abertas, que Deus está dando livramento. Às vezes a gente não vê, mas Deus está nos livrando, está cuidando. Nossos filhos são herança, falando a palavra de Deus, são herança e bênção de Deus. Não desiste. Se Deus te deu, Ele honra. Ele vai te honrar. Se Deus uniu, continua a prevalecer, a tentar, a lutar. É isso que Deus quer dizer para você lutar. Do mesmo jeito que o inimigo está lutando, porque Deus te escolheu para ser guerreiro e guerreira, valente dele. Ele te escolheu para você marchar, para você lutar contra o inimigo. Porque o inimigo não desiste de lutar, você também não pode desistir de lutar. Você tem que lutar porque Deus te deu as armas para você lutar. Continua a lutar, continua a estar firme na presença de Deus, porque Deus não vai te deixar desistir. Deus não desiste de ti, Deus não vai deixar o inimigo tocar na sua família, Deus não vai deixar o inimigo tocar na sua casa. Às vezes você pensa assim, mas o meu casamento está um fracasso, o meu casamento não tem restauração, não tem jeito mais. Deus manda te dizer que Ele é o Deus da restauração, do reavivamento, é o Deus de poder, de graça e de maravilha. Ele entra na tua casa, Ele restaura o teu casamento. Deus manda te dizer que basta tu orar e dizer, Senhor, eu não aceito, Senhor, o que eu estou passando, eu não aceito essa luta, eu não aceito, meu Deus, o meu casamento é teu. Deus manda te dizer para lutar, porque quando você lutar, entrar na guerra preparado, porque quem prepara é o Senhor, quem capacita é Ele. Quando você começar a dizer, Deus, eis-me aqui para lutar com tudo isso que eu estou passando, Ele vai contigo. Se tu passar pelo fogo, assim como Cedraque, Mesaque, Abednego passou, o inimigo queria que Cedraque, Mesaque e Abednego prostrasse a deuses. E eles não prostraram. Eles foi colocado sim na fornalha. Mas quando o Senhor Jesus chegou e tiraram eles da